Muito boa tarde, bem-vindo à revista da semana, edição deste dia 6 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão José Faustino e Silvério Cunha para o programa desta semana, na análise aos principais temas da atualidade. A atualidade tem sido marcada pelas tempestades, tal comboio de tempestades que tem assolado o país e tem provocado estragos de norte a sul, particularmente na zona centro, mas agora mais recentemente aqui a sul, como em Alcácer do Sal ou até mesmo no distrito de Beja, com encerramento de muitas estradas e inundações em diversos concelhos. Começou com o Christine, podemos assim dizer, com danos significativos, levando à situação de calamidade que se prolonga. Começo por Silvério Cunha. Esta situação que se vive hoje, sexta-feira, dia 6, é diferente da que vivíamos há uma semana e que aqui já tínhamos falado da tal tempestade de Christine e dos prejuízos que se começavam a perceber que tinham acontecido na zona centro do país. Agora a realidade é diferente e é quase um pouco inimaginável as situações de perdas materiais, também humanas, felizmente não muitas, que têm acontecido noutras zonas do país, por exemplo, como aqui mais perto, em Alcácer do Sal, com estas cheias. Ora, muito boa tarde. Pois, efetivamente, agora o que há de diferença, a grande diferença é esta, é que tudo aquilo que parecia ser uma tempestade, digamos, as habituais, de certa forma, ciclones, a verdade é que foi muito maior e muito mais grave, afetou um número de pessoas muito grande, 1 milhão de pessoas, podemos aqui 1,5 milhão, se contarmos todos os locais, mas só ali na zona centro foram para aí que 900 mil pessoas. É verdade que também a seguir mostrou-se que era um caso muito mais grave. Eu fiquei uma imagem que ficou na minha cabeça e que me mete impressão, porque mostra a violência do vento, que chegou aos 173 km por hora em termos oficiais, mas há até um ponto de medição, segundo a Força Aérea, em que chegou aos 208 km por hora, e uma imagem que me deu muita impressão foi aquela imagem do Pinhal de Leiria reconstruído, em que se vê que metade dos pinheiros foram arrancados ali mesmo a meio, partidos, e vê-se que, de facto, aquilo é uma paisagem que parece que, enfim, realmente só um fenómeno daquele género é que pode justificar uma imagem daquelas. Portanto, o que é que nós hoje temos? Temos uma apreciação de que foi tudo muito mais grave do que se supunha. Num dado momento, a princípio, até com as informações que havia, dava a sensação que era uma questão localizada ali na zona centro, mas pouco localizada, pouco precisa, um bocado vaga. A verdade é que não. Nos locais e em aldeias e em muitos sítios até recônditos, sítios pouco conhecidos, inclusivamente, foi de facto um grande problema. É de facto um grande problema. E depois estendeu-se a outras zonas do país com a segunda vaga e, portanto, nós temos neste momento uma percepção não só da grande gravidade do acontecimento há uma semana, da tempestade Christine ou da depressão Christine, não sei como é que se chama isso em termos científicos, como temos agora uma sucessão do tal rio atmosférico que temos agora, que está a ameaçar voltar no domingo, e de facto tudo isto junto, claro, está a acumular-se, porque é em muito pouco tempo que está a acontecer tudo. Por exemplo, hoje, falando assim francamente, hoje nós sabemos que há muita chuva, que há grandes inundações, mas é evidente que não são só chuvas e inundações graves, são chuvas e inundações graves por cima daquilo que aconteceu antes. Depois, uma outra imagem que também me ficou foi Porto Alegre, claramente, o centro de Porto Alegre às 6 da manhã ser invadido por uma enxurrada de pedregulhos, de lama, de tudo, e que destrói o centro de uma cidade, é o centro de uma cidade, capital distrito, e portanto isso também ficou na minha cabeça e felizmente penso que não houve feridos graves ou pelo menos pessoas que tenham morrido, mas seja como for, isto mostra que uma cidade, afinal de contas, uma cidade pode ficar inoperacional durante um período de tempo muito largo. Isto vai necessitar de grandes obras, são prejuízos de muitos milhões. É bom lembrar também que na zona centro é uma zona que não só do ponto de vista agrícola é muito importante, mas também do ponto de vista tecnológico também, tem lá grandes indústrias de ponta e, portanto, podemos dizer que é um grande desastre para o nosso país, um grande desastre, isso é indiscutível. Claro que não abrange todo o país, evidentemente, mas qualitativamente e também quantitativamente, porque falamos no fundo de 1 milhão de pessoas, pelo menos, no seu conjunto, está a ser materializada e a viver em condições que são terríveis. Eu diria que
há digamos, uma coisa que eu queria aqui sublinhar desde logo, é de facto o sentido comunitário que ainda existe em Portugal e que faz com que os portugueses depois improvisem, se desenrasquem, se me permitem, o plebeísmo aqui, mas que no fundo é isso, e se entreajudem com muita força, porque enfim não penso, já falaremos disso talvez, mas não penso que as entidades oficiais tenham percebido a gravidade da situação logo no início, penso que não se aperceberam. E portanto deixaram andar um bocado. Há uma cronologia, uma linha do tempo que mostra isso, mas de qualquer maneira a resposta às populações foi uma resposta, digamos, resiliente, mas os prejuízos estão aí, as mortes também, que são 12 neste momento, mas seja como for, são uma tragédia, mas a tragédia é para as pessoas que de repente ficam sem nada e sobretudo há um ponto que eu queria também sublinhar, é que tudo isto mostra que há muitos anos de trabalho de pessoas que vão todos ao ar, são anos de trabalho perdidos, não é, perdidos, no fundo é assim, perdidos, e isso cria, quando se propaga a centenas de milhares de pessoas, e depois ao país, isso faz com que, de facto, haja uma certa depressão coletiva. Eu penso que as pessoas foram resilientes, mas depois de passar a tempestade, desciam abaixo. E acho que há sempre consequências, assim como o Covid causa consequências, há sempre consequências psicossociológicas, digamos assim, também, como é compreensível, porque as pessoas sofrem, reagem no momento, mas sofrem. Eu na semana passada, e termino por agora, na semana passada disse que vi uma senhora já de idade, numa aldeia, a dizer que pronto, agora era preciso ver o dia de cada vez e que tínhamos que resistir. E isso, digamos assim, levou-me a acreditar que as pessoas, de facto, têm essa resiliência, de facto. Os portugueses têm essa resiliência, é um facto. Mas a verdade é esta. É que quando isto abarca centenas de milhares de pessoas, claro que isto causa depois um choque muito grande, um choque brutal. E o próprio espetáculo, quer dizer, a pessoa olha para estas enchentes, olha para o centro de Porto Alegre destruído, olha para aquilo que se passou em Leiria, na zona de Leiria, e fica de boca aberta e diz: Portugal, o que aconteceria se amanhã houvesse, por exemplo, um tufão a sério, tipo o Midwest americano, ou se houvesse um sismo tipo de 1755, como é que era? E isto leva-nos a pensar no futuro. E eu receio, para terminar, receio que agora passando as águas, as pessoas já não pensem no assunto, e no verão, quando vierem os fogos, toda a gente diga mal dos fogos, e lembraram-se dos fogos do ano passado. Portanto, eu acho que há uma piada um bocado, enfim, terrível para os tempos que correm, que diz que no verão nós teremos já uma comissão com um relatório feito sobre a questão das inundações. José Faustino, este mau tempo acresce ou junta-se ao tudo o que já tinha acontecido na semana passada e, portanto, há circunstâncias que se calhar são mesmo excepcionais. Há quem lembre apenas cheias de 96, 97, especialmente na zona do Rio Tejo. Mas temos aqui, por exemplo, situações aqui perto, por exemplo, aqui uma barragem aqui perto, uma represa de água agrícola que está a ceder e que obrigou ao corte de uma estrada. Há várias estradas cortadas que impedem a normal circulação das pessoas, porque o mau tempo é o mau tempo. É mesmo uma situação excepcional e como é que podemos lidar com esta exceção? Bom, boa tarde, é mesmo uma situação excepcional. O professor Silvério Cunha começou a dizer aquilo que eu também vou dizer e que vinha a pensar nisso, não nos combinámos. De facto, nem nós próprios, isto até pode parecer pretencioso, nós próprios que somos sábios, não há nada disso, nós próprios, ligeiros analistas disto, não avaliámos, não sei se posso falar pelos dois, há 8 dias, eu acho que ninguém avaliou a gravidade da situação. E há uma coisa que me irrita solenemente, é os meus colegas jornalistas da Lisboa, eu ando desesperado com aquele... Mas que é das televisões ou das rádios? Das televisões. As televisões é aquilo que nos entra para... Hoje, infelizmente, antes era a rádio, mas hoje temos televisões em tudo o que é sítio, andamos sempre a ver televisões, nos cafés, em casa, há televisões... Mas quando falo, desculpa a interrupção, mas quando falo dos colegas, falo dos comentadores ou comentadores ou jornalistas? Os dois, tudo. As duas categorias. Tudo. Os comentadores é uma coisa que um dia falaremos sobre isso, é complicado. Porque analistas são poucos, as pessoas não sabem o que andam a dizer. Nem eles se aperceberam. Eles não se aperceberam, ponto. As reportagens eram as cheias do Charrama. Lembremos-nos disto. Andavam no Charrama, que é aqui o nosso rio. Que vale o que vale. Felizmente para nós aqui não tivemos grandes problemas. Há umas charcas que nem barragens são.
terra Sim, batida. o termo é esse, exatamente. O termo mais adequado é isso, era isso, exatamente. Que rebentaram e tal, não sei o quê. Houve 3 pessoas desalojadas aqui, Muito uma bem, família. Pronto. Sim, muito bem, Sim, muito mal, mas, há muita coisa. Mas se lamenta, não é? há que dizer o seguinte, e eu que não disse a semana passada, porque não tive a percepção da gravidade do assunto. Mesmo nas cheias do Charrama, vi um indivíduo na televisão a dizer, aqui Débora, um conterrâneo nosso, a falar com franqueza e falava bem, e dizia, pois é, a gente também devia limpar as ribeiras. Meus amigos, não podem, é proibido, o Estado não deixa. Vamos falar a verdade às pessoas. Uma pessoa que tenha um rio Charrama lá na sua quinta e queira limpar, não pode limpar. Tem que pedir autorização, tem que ser fiscalizado e se houver uma árvore ele não derruba, ele não corta, ele não mexe. Porque o Estado não deixa mexer. É preciso dizer isto às pessoas, para as pessoas perceberem isto. É que parece que é tudo aqui uma data de irresponsáveis, que até um certo ponto somos todos. Eu também estou incluído. Mas o grande responsável por estas todas as coisas não é agora no momento, e eu já lá vou a esse assunto, mas é preciso perceber onde é que nós andamos a viver. É que há muita coisa que se faz, que se deixa fazer. Há outras coisas que se faz que não se podem fazer. E há outras coisas que não se fazem porque não as deixam fazer. Atenção a isso. É preciso ver essa situação. Vamos lá ver. O que aconteceu e aquilo que eu confesso que não me apercebi. Mas atenção, eu fui avisado. E não venham com conversas contra o IPMA. Eu já aqui tenho criticado o IPMA. O IPMA acertou a 100%. Pessoas de uma competência extraordinária. Vamos ser claros, eles avisaram. Eu ouvi-os. Eu até já sou o café. Há uma senhora que é uma... não é freira. Mas que habitualmente, sim. E que habitualmente são frada, pessoas que fazem comunicação. Os que aparecem, meteorologistas, disseram tudo às pessoas. Tudo às pessoas. Explicaram tudo. Não há nada a dizer. Fizeram os alertas todos. Estamos aí em Portugal, quer dizer, está tudo... Não, somos assim, os portugueses somos assim, vamos encarar isto com realidade. Porque não vale a pena estar aqui com ficções científicas. Porque o que é que aconteceu? E nós não percebemos que eles avisaram. Eles só não chamaram, não podem chamar, porque eles são cientistas, eu posso. O professor disse, à nossa moda, dos nossos tempos de juventude, um ciclone. O professor lembra-se, que não foi do nosso tempo, que falava-se do ciclone de 1900 e troca o passo antes de nós nascermos. Isso é uma coisa terrível, assim, foi uma coisa destas. E isto agora foi um ciclone. E o que aqui se passou, o que é que foi? Eles chamaram num comboio de depressões, que vem ali, já me explicaram, mas ainda não percebi, e então não vou aqui armar-me em cientista. Parece que quando a coisa está para baixo lá num gráfico, a coisa apanha-nos logo aqui na península. Senão, são os nossos amigos lá mais para o meio da Europa que apanham o problema, para a França e tal. Parece que a coisa agora está para baixo, falta uma semana ou duas para subir. Eu não sei explicar isto e portanto, não me meto nisso. O que sei daquilo que vi é que houve um ciclone, portanto, uma depressão muito forte, que entrou, como eles previam, na zona de Leiria. Foi a mais devastada com aquilo tudo. Leiria, Coimbra, Figueira da Foz, toda aquela zona, e Castelo Branco. Ela passou por o nosso país e depois seguiu para a Espanha, não é? Seguido de chuvas fora do normal. Portanto, todas estas... aquela era a Cristina, aquilo é por ordem alfabética, é preciso ver o KL, o Leonardo, e agora vem agora a Marta. É a Marta, e se calhar vem a Ana Tércia a seguir, tem que ser por Ana, ou o Nelo, ou uma coisa qualquer. Exato, que eles queiram chamar. Até nisto as pessoas são esquisitas. Os meteorologistas americanos, que é quem punha os nomes aos furacões, punham nomes das filhas, por ordem alfabética sempre. E um grande problema, uma polémica. Só mulheres levantam um problema. As mulheres é que são mal entendidas e mal vistas, coisas, tragédias. Passaram a pôr de homens, agora já está tudo. Faltam os transgénicos. Eu acho que quando chegar ao T, quer dizer, um transgénico Tiago, por exemplo, ou Tiaga, ou Teresa, uma coisa qualquer. Houve, de facto, esse ciclone com ventos extraordinários, extraordinariamente fora do normal. O professor Silvério Cunha já falou nas... Sim, 700 km de ar, que é uma coisa incrível. Sim, aquilo... Não há nada, não venham com conversas da treta, porque é tudo treta. Porque as telhas cerâmicas que toda a gente vive em cima dos telhados, elas estão lá há anos por gravidade. Quer dizer, tirando aquelas que estão
agarradas à comeira, que é a parte de cima dos telhados, e as do beirado, as outras estão todas soltas, encaixam umas nas outras. Portanto, não venham com conversas. Se basta o vento apanhar que levante uma do meio, vai tudo embora. Ou um beirado ou uma coisa. Portanto, aquilo está sendo por gravidade, não tem fixação nenhuma. Há umas molas, dá-se, mas ninguém usa isso é mais por causa das inclinações e por aí adiante. Em relação aos pavilhões industriais, há vários tipos. Isto é como tudo, hoje as coisas tentam ser económicas, há coisas espetaculares no campo da ciência e que têm tido uma evolução extraordinária, desde telhas, aquelas telhas curvas muito grandes, que fazem vãos de 20 e 30 metros, sem estrutura de apoio, elas próprias se autossuportam, e outras com estruturas mais ou menos pesadas, e é engraçado, às vezes em betão, depois em estruturas mais aligeiradas, mas a cobertura, as chapas propriamente dita, são sempre leves. Há uma que é a famosa sanduíche, que toda a gente viu, desfeito aos bocados, até o vento a esfrangalha toda, porque ela é metal por cima, metal por baixo, e depois espuma no meio, que é o isolante. Elas, nós a levantarmos, como são muito grandes, são um bocadinho pesadas, parecem, mas para o vento aquilo são leves, elas são de facto muito leves. E os materiais que as compõem, mais leves ainda são. De maneira que tudo aquilo é muito frágil para ventos desta ordem, desta grandeza. Ora, veja-se o que é que aconteceu. Um vento ciclónico, um ciclone, não é? Um ciclone, que os nossos avós falavam, que viram. O ciclone arranca tudo. Nesse tempo não havia as construções que há hoje, não é? Levou uns telhados, levou umas chapas de zinco, como se dizia de antes, umas coisas e tal. Agora, o que aconteceu foi que, de facto, a depressão, o ciclone avançou, arrancou com aquilo tudo e a seguir chuva para cima. Quer dizer, é como agarrarmos numa casa, tira-se-lhe a tampa e vai de água lá para dentro. Água daquela a sério. Choveu num dia, segundo eles diziam, que chove normalmente em 3 dias normais de chuva. E continua. Agora veio o Leonardo, agora vem a Marta, e vamos lá ver quem é que vem mais. Vem a Ana Tércia, ou o Nelo, ou um qualquer. E, portanto, ninguém estava à espera disto, ninguém avaliou, o IPMA estava, ninguém avaliou devidamente o que estava a acontecer e foi-se tentando resolver o problema. Bom, na minha opinião, sim, e aquilo que analiso é que não há culpas. Pronto, a Ministra da Administração Interna, coitada da senhora, não está vocacionada para aquilo. Eu acho que, hipocritamente, uma colega jornalista, igual um bocado, se calhar tem que largar também a carteira, até veio, quem mais arrasou o Almirante, agora chamaram o Almirante, não sei se o que é para a Administração Interna havia de ter que ver. Quer dizer, um homem não seria o Presidente da República, agora para a Administração Interna havia de ter que ver. Claro, precisam do Almirante e precisam dos militares. Então, o povo civil, tão desenrascado, tão perspicaz, agora está a gritar para os militares. Agora quer militares. Então porquê? Então, os militares só servem para os safar, para os tirar das ditaduras, não servem para ser Presidentes da República. É estranho. Eu acho que é estranho. E isto é até um bocado revoltante. Mas o que é certo é que aquelas culpas todas... Vamos ver. Este governo de Montenegro poderá não ser um governo famoso, mas o de Costa também não era. E os portugueses têm resolvido, e com esta acaba a conversa por agora... Nós portugueses somos assim. A partir daí quero fazer depois uma pergunta ao Silvério Cunha, precisamente. É um caso do desenrasque, mas é preciso aqui ver o seguinte. Portugal não está como estava há 20 anos atrás, está melhor. Estou a falar em prevenção de tudo, de fogos e tudo. Se nós repararmos, vamos lá ver, houve uma cheia desta, que o Matias falou em 1960 e tal, foi no 67, que o Salazar chegou a um ponto, já chegam tantos mortos, para lá, e não há mortos nenhum. Houve centenas de mortos. Centenas de mortos. Estima-se 400. Pois, mas aquilo só chegou aos 50. Porque só o arquiteto Ribeiro Teles é que previu, nessa altura, sim, o que ia acontecer. Mas repare, mas nós temos isto sempre houve estas calamidades, mas hoje, infelizmente, ainda tivemos 10 ou 12 mortos. 12. Mas é uma percentagem já mínima. Quer dizer, o melhor é não termos nenhuns. Portanto, há aqui uma melhoria. Se virmos os fogos de Pedrógão, já houve mais fogos, já temos menos vítimas. Ou seja, nós temos aprendido. O português não é de aprender pelo planeamento, pelo estudo, pela ciência, nada disso. Temos aversão a tudo isso.
A gente vai-se desenrascando e quando acontece, agora, olá, isto inundou, agora já se vamos prevenindo. Mas isso está-se a dizer... E é com a experiência, é com a prática que nós vamos adquirindo experiência. Agora, culpar o governo, culpar o outro, culpar aquele, culpar... toda a gente é culpada e ninguém tem culpa. Silvério Cunha, precisamente sobre esta questão da culpa, está muito culpa associada, do tempo. está também muito associada à questão da confiança nas instituições. E aqui vamos então ao caso da Ministra da Administração Interna ou da Ação do Governo. O Governo, e concretamente a Ministra da Administração Interna, podia ter atuado de outra forma, politicamente, que gerasse maior confiança no próprio Governo e na ação de todos os que estão a trabalhar, porque até críticas a um batalhão do Exército, que foi desobstruir 2 estradas, surgiu dizer que afinal tinham ido lá para tirar uma fotografia, quando, na realidade, tinham ido trabalhar e tiraram a fotografia porque esperaram pelo Ministro, mas já tinham acabado a missão. Claro. Não é? Bom, eu acho que neste desastre houve casos que demonstraram pessoas à altura e houve casos que demonstraram que havia pessoas que estavam a improvisar. Eu dou 3 exemplos de pessoas à altura. Primeiro exemplo, por ordem cronológica, surpreendeu-me pela positiva o Presidente da Câmara de Leiria. Certo. Surpreendeu-me pela positiva o Presidente da Câmara do Porto. Foi uma pessoa que, quando começou a questão do Douro, ele atuou imediatamente. Como é que se chama? Pedro Duarte. Pedro Duarte, o novo presidente, não é? Que foi extremamente ativo, estava ali em cima, via-se que era uma pessoa que estava a controlar a situação, tinha a situação na mão, se assim se pode dizer, quer dizer, nunca se tem na mão nada, não é? Mas como autarca. E finalmente a Sra. Ministra do Ambiente, que é uma pessoa de grande categoria. Devo dizer que a professora Graça Carvalho já foi Ministra da Educação, e que por acaso ainda com o atual Conselho Geral da Universidade de Évora, devo dizer. A professora Graça Carvalho é uma especialista na matéria e mostrou 2 qualidades muito excepcionais. Uma que foi, primeiro, empatia. Eu via falar até com uma imigrante que estava a chorar desesperada. E ela foi foi o membro do governo que eu vi, que abraçou a pessoa, que falou com ela pessoalmente, que esteve ali a ouvi-la, etc. Depois foi a Ministra do Ambiente, fez umas declarações muito curiosas, porque houve jornalistas, devo dizer, na televisão, que tentaram apanhá-la com uns números do género, dizer assim, neste momento, apesar de tudo, há, suponhamos, não é, 120 mil pessoas sem eletricidade. E ela respondeu e disse assim, neste momento, às 20h13, por exemplo, há 81.104 pessoas sem eletricidade. Ela estava au point com tudo. E, portanto, respondeu muito bem. E fez um discurso, uma declaração política mais tarde, em que mostrou que ela sabe do assunto. Portanto, eu devo dizer que a Ministra do Ambiente é uma pessoa que mostrou, quer como pessoa, quer como ministra política. Claro, nós sabemos que ela é uma catedrática do Instituto Superior Técnico e acontece que é uma pessoa de gabarito científico, mas tem estado em Bruxelas, etc. E, portanto, ela é uma pessoa que tem... Já tem uma capacidade, tem capacidade política. Mostrou isso. Já, no entanto, outros políticos ficaram muito aquém daquilo que era desejável, nomeadamente a Sra. Ministra da Administração Interna, porque é claro, tem uma pasta, eu costumo sempre dizer, é um problema de comunicação em parte, mas a comunicação é política, não é? Portanto, a política de comunicar é agir politicamente. E ela mostrou-se muito aquém e contém algumas dificuldades. E devo dizer o seguinte, que é uma coisa que me surpreende. Por acaso, o caso da Ministra da Administração Interna é uma questão curiosa, porque ela é uma ilustre catedrática de Direito Administrativo. Eu tenho livros dela e devo dizer que são livros inscritos, eu posso discordar até de muitas coisas que ela escreve, mas uma coisa é o nível da pessoa, outra coisa é concordarmos ou discordarmos. E ela é uma pessoa, portanto, considerada genericamente competente, penso eu. E acontece que a forma como ela se exprimiu foi terrível, porque mostrou que ela estava deslocada ali. Curiosamente, já anterior, estava deslocada. Isto é curioso, porque são pessoas que têm currículos às vezes muito grandes, mas de facto a verdade é esta, um grande currículo técnico, científico ou outra coisa qualquer pode significar que não significa que seja bom político. Dali exigia-se uma pessoa que politicamente fosse eficaz na comunicação e de facto ela não foi eficaz. O Primeiro-Ministro foi criticado por aquela questão, aquela alusão que quando ele falou de forma algo eufemística sobre as pessoas que perderam a vida, enfim, deu-se aquilo como um grande escândalo. Eu na verdade não ignoro um bocado isso. Eu acho que o que se passou foi isto. Houve pessoas que estiveram politicamente atentas desde o princípio a tudo. E eu acho que no governo houve ali um momento, primeiro, nem que não houve uma percepção muito clara,
E houve alguns deslizes, aquele ministro Leitão Amar também, com aquele filme um bocado sem pés nem cabeça. Esse devia ser demitido. Sim, foi das últimas coisas que eu vi que devia ser demitido. Sim, aquilo não tem pés nem cabeça. Aquilo é de um desmiolado que ali anda. Parecia ser um filme de ficção, não é? Parecia ser uma coisa estranha. Publicidade, aquilo não é publicidade, é publicidade. Sim, claro. Portanto, surge um caso que é a utilização de uma ferramenta de comunicação para publicitar-se a si próprio e não para liderar, por exemplo, a população numa situação de crise. Mas ele naquela altura padecia do mesmo mal que aqui falei. Ele não se apercebeu da gravidade. Sim, mas a intenção então pensou aproveitar aquilo. Mas os governos não deveriam, o governo não deveria ter essa informação. Agora a questão é esta. Claro que havia um problema grave de telecomunicações. Isso é importante. É importante ter noção que sem telecomunicações... Aquilo passava. Claro, mas agora a questão que se coloca é... Agora, com o drama que estava atrás daquilo é... Agora, a questão que se coloca é esta. Portanto, como digo, houve tudo um pouco, e digamos assim, tudo um pouco, mas houve na linha do tempo, de facto, um desconhecimento no início. Agora a questão que se coloca é esta. Precisamente como o José Faustino disse há pouco, os cientistas do IPMA, que em regra são físicos ou engenheiros geográficos, penso eu que é a formação deles até, inicial pelo menos, que são bons especialistas. O IPMA é um grande centro também de investigação sismológica e tudo isso, é muito reconhecido. Eles avisaram de tudo. E, portanto, eu penso que houve duas coisas que sucederam. Uma, da parte da população, que está habituada hoje a que, por precaução, o IPMA avise, por exemplo, quando é, sei lá, o laranja, o aviso laranja. E as pessoas habituaram-se a que nunca aconteça nada de muito particular. Ora bem, que esquecem-se é que os intervalos entre os vários avisos e as várias cores vão entre uns mínimos e uns máximos muito diferentes. Tem que haver intervalos, não pode haver 40 cores, não é? E, portanto, mas eles disseram que aquilo ia entrar onde é que ia entrar e que era muito forte. Era usaram a palavra catastrófica. Sim, mas hão de se lembrar de uma coisa. O nosso país, sempre que o IPMA fez grandes avisos, nomeadamente nas questões marítimas, nas costas, sempre houve pessoas descuidadas que vão à mesma. Houve uma senhora que ainda salvaram. Foi passear o cão, no meio das ondas, a bater, e de repente as ondas iam levando a senhora e o cão. Conseguiram recuperá-la e tudo isso, mas quer dizer, isto mostra uma coisa, sempre houve pessoas descuidadas a esse nível. Mas a grande elevação do povo português é que salvam a senhora e o cão. É extraordinário. Sem dúvida. Agora, quando salvam um cão, um gato, agora a questão que eu coloco é esta. Que é bom. A população, em parte, muitas vezes, não atribui já tanta importância a isso. E, a meu ver, as entidades oficiais também foram embaladas, na minha opinião, num primeiro momento, naquela ideia de que, bem, isto há de ser uma coisa, há de haver uns problemas, mas não vai ser aquilo que na verdade acabou por ser, foi de facto aquilo que eu chamo, porque é do meu tempo de miúdo, os ciclones, um ciclone brutal e que efetivamente só não provocou mais mortos, de facto é verdade, não sei como. Porque a verdade é que houve ali coisas doidas. Hoje as coisas já não sei como eram. Depois melhorou-se muita coisa. Agora, a grande questão é culpa. Bem, responsabilidades há sempre. A culpa é da há sempre. Por exemplo, eu não achei bem, devo dizer, lá está, há o problema da culpa subjetiva e a culpa objetiva, não é? O problema da culpa subjetiva é se alguém agiu exatamente mal fazendo uma coisa que é o contrário do que devia fazer. E até pior, com a intenção de fazer mal. Sim, se calhar aí enquadra-se agora a notícia mais recente do comandante da Proteção Civil não estar no país nessa altura. Eu não compreendo, por exemplo, que o comandante-geral da Proteção Civil se tenha ausentado e tivesse dito, não, mas a questão não é essa, a questão de ter-se ausentado. Podia ter acontecido. A questão é que ele depois disse assim, mas eu estive a acompanhar tudo de longe. Isto é daquelas coisas que não cabe na cabeça de ninguém. Ele devia ter dito, mas ficou com o segundo comandante. Pois, por exemplo. Não é? Ou podia ter dito que a estrutura esteve a funcionar normalmente, porque estava previsto. Estava tudo, digamos, automaticamente previsto. Havia aquilo que, no fundo, nós estamos sempre à espera que aconteça. É que o sistema tenha infraestruturas suficientes para funcionar de uma forma, não direi automática, mas de uma forma coordenada desde o princípio. E o que é que eu acho que aconteceu? Aconteceu que não funcionou de uma forma coordenada desde o princípio, porque houve uma errada apreciação inicial, não obstante os avisos do IPMA. Segundo ponto, acho que também que aconteceu outra coisa, é que as populações reagiram com aquela capacidade de interajuda muito grande, mas também isso mostra muitas vezes, já estão habituados, normalizaram que as entidades oficiais não reagem em tempo e horas. Bom, também é verdade outra coisa, que é, eu acho que há um momento, eu não vou dizer que os governantes devam ser todos como Marquês de Pombal, que quando houve o terremoto, ficou célebre a frase que ele disse: o que há a fazer agora? Perguntaram a ele: agora enterrar os mortos e cuidar dos vivos.
Bom, foi a afirmação dele e foi, digamos assim, fazer isso tudo. Agora, a questão que se coloca é, há um momento aqui em que fica toda a gente, se me permitem, toda a gente parece que transita. Por exemplo, eu notei isso no que aconteceu ontem, em Porto Alegre. Houve um senhor que disse na televisão que eram 6 da manhã e até haver uns barulhos, parecia uma trovoada. E de repente estava aquilo tudo tão esquisito, que foram à janela, eram 6h30 ou 7 da manhã. E aí de repente vens aterrar ali no meio do centro de Porto Alegre um montão, uma enxurrada de lama, de pedras, com carros todos espatifados e por aí fora. Claro que eu penso que nestes momentos há sempre um momento, digamos assim, de torpor. Porque há aquele momento em que o que fazer no imediato, os planos estão traçados. E às vezes o receio é que não haja planos muito traçados a esse nível. Não há planos. E quando não há planos traçados a esse nível, é claro que esse momento de torpor arrasta-se no tempo. Arrastando-se no tempo é um problema complicado, porque as soluções vêm sempre todas mais tarde. Apesar de tudo, devo dizer que houve 700 e tal feridos que chegaram ao Hospital de Leiria e que foram tratados, e portanto deve dizer-se que, sob esse ponto de vista, até o sistema hospitalar funcionou naquela zona bem, porque receber em 2 dias 700 e tal feridos... Sem energia elétrica, temos de lembrar, havia uma característica, passando aqui ao José Faustino, para concluirmos esta parte, sobre a tal avaliação inicial, José Faustino, há uma questão particular, é que toda aquela zona, e bastante grande, não tinha qualquer forma de comunicação, nem sequer física, porque havia inúmeras estradas interrompidas que impediam que se pudesse circular de um local para outro, dentro do Concelho de Leiria, por exemplo, ou no Concelho ao lado da Marinha Grande, etc, etc. Portanto, o diagnóstico da situação era também bastante complexo, porque quem estava num determinado local também não podia dizer que tinha esse problema às autoridades. E as autoridades estavam nesse local, também, em certa medida, acabam por estar, em parte, isoladas até certo ponto. Vamos lá ver, os portugueses têm grandes qualidades e têm outras coisas. Não, é como dizia o general Romano, não nos governamos, nem nos deixamos governar. Quer dizer, isto é um problema muito complicado. Porque, vamos lá ver, os hospitais, isso tem que estar perfeitamente definido. Sim, mas neste caso o hospital estava a funcionar... Estava porque os hospitais, vamos lá ver, os problemas que tu colocaste, que eu ainda quero voltar atrás, os hospitais têm que ter uma autonomia muito alargada, infinita quase, desde que tenham combustível, desde que haja gasóleo, não podem parar. Mas não podem ser depósitos de gasóleo, a lei impede isso, curiosamente. Têm que ter planos. Ou seja, aí é que começa a falhar. A energia será sempre limitada, armazenada será sempre limitada. O hospital não pode ser montado em cima de um depósito de combustível. Claro que é evidente não. Agora, ter um depósito de combustível, como um posto de estacionamento de combustível tem, não faz mal a ninguém. Já disse, no meio das cidades não deve fazer mal a ninguém. Até hoje não houve grande problema. Ainda para mais é gasóleo, que não é explosivo. Mas o que aqui interessa é ver que os hospitais têm que ter, como muitas outras infraestruturas, grupos de geradores de emergência que trabalham assim que a luz acaba. Assim que a luz corta, automaticamente aquilo arranca. Nem se dá por ela, há um toquezinho e aquilo, se está uma operação a decorrer, a operação continua. Agora, os geradores são a gasóleo e necessitam de gasóleo para trabalharem. E aí, diz o Matias e bem, não pode haver ali um depósito infinito. Não há nenhum poço de petróleo e uma refinaria. O gasóleo tem que lá chegar. Isso eu duvido muito desses planos. Depois as comunicações. Eles insistem no Ciresp. O Ciresp está assente nas redes normais comerciais. E se elas falham, já se viu quando foi do apagão, que elas não têm os tais geradores de emergência, têm baterias. Os grupos de geradores de emergência têm o gerador e baterias. Tem as duas coisas. E aí os antenas das telecomunicações só têm as baterias, que dá para 2 ou 3 horas, mas precisava de um gerador. O gerador alimenta a bateria alimenta o resto. E para o gerador trabalhar tem que ter combustível. É um motor de combustão, não é? É assim. E não há planos, não havendo planos, as coisas não funcionam. Mas repare-se que, por exemplo, em comunicações, para comunicar com as populações, façam assim, façam assado, atenção, no momento que a coisa, que se percebe a evidência, e vamos fazer assim ao assado, é dito às pessoas para terem um rádio portátil. Eu tenho que bater sempre nisto. Mas rádio porquê? A Proteção Civil e este governo e os outros todos ignoram as rádios, que são os únicos capazes de comunicar com as populações.
o Matias e o Brito, aqui da rádio, já vi uma fotografia vossa, foram pôr uma rádio que teve o azar de ficar sem antenas, puseram a funcionar na Marinha Grande, o Rádio Clube Marinhense, puseram-no a funcionar, com a nossa ajuda, como outros nos viriam ajudar. Mas isto, para o Estado é ginjas, quer dizer, para o lado quer dizer, aquela gente fez um esforço tremendo, esta gente foi daqui para a Marinha Grande para pôr aquilo a trabalhar, mas não há comunicação da Proteção Civil para as populações. E isto leva... Permite-me dizer que nesse dia houve de imediato, porque precisamente o que acontecia já no momento em que nós lá chegámos é que as solicitações eram imensas de que a rádio tinha de estar a trabalhar porque não havia outra forma de chegar às pessoas. Mesmo. O desespero já era grande na comunicação e a primeira intervenção que houve a partir do momento em que aquilo começou a funcionar, a emitir só para o centro da Marinha Grande, só para a cidade, exatamente, um sistema de emergência. A primeira comunicação foi feita pelo Presidente da Câmara, a dizer onde é que as coisas estavam para as pessoas irem buscar, onde é que eram os centros de abastecimento, onde é que estavam os locais de ajuda, onde é que as pessoas podiam buscar materiais. E esse Presidente da Câmara tem a rádio no seu plano de proteção civil? Pois provavelmente não é? Provavelmente não. Só se lembrou dela quando esteve aflito e quando deixou de ouvir. Pois é. É tudo isso. E agora vamos ao meu ódio de estimação. A Proteção Civil. A Proteção Civil. A Proteção Civil, à semelhança do INEB, não servem para nada. Eu volto a repetir isto. Convidem-me que eu vou a qualquer lado explicar. Eu continuo a ver inúmeros comandos, carros, por todo lado, mesmo na televisão, em todo lado, em qualquer lado, não sei se já repararam, há gente com todo lado, comandos com coletes de várias cores, tudo aquilo para comandar tudo. Mas quem trabalha são os bombeiros e os soldados. Mas são tantos ou menos do que os comandantes. É o comandante, é o subcomandante, depois tem uma estrela, vê o comandante estava fora, e o subcomandante, depois há uma senhora que é vice-comandante, da contracomandante, Vamos lá ver se a gente se entende, quer dizer, tenham coragem de dizer o que é. Explicar como é que os militares entram nisto, como é que os bombeiros funcionam, tenham coragem, passem os bombeiros para a tutela da Câmara, para terem os meios para trabalhar, profissionalizem os bombeiros, sem prejuízo, quem quiser ficar voluntário que fique, não estou a querer acabar com nenhuma associação de bombeiros voluntários, nada disso, ponham as coisas no seu devido lugar e as coisas funcionarão bem. Uma proteção civil para quê? Mas para quê do quê? A proteção civil somos todos nós. Quer dizer, o Presidente da Câmara ou qualquer que ele delegue tem uma proteção civil municipal. Muito bem, sim senhor. Se tiver os bombeiros na sua tutela, o próprio comandante dos bombeiros é o chefe da proteção civil. Não o Presidente da Câmara, nem ele percebe proteção civil, nem o vereador, nem a vereadora. Não brinquem com as pessoas. Percebem tanto daquilo como eu. Portanto, os outros é que andam a ter cursos, o outro estava lá em Bruxelas, ou o comandante da Proteção Civil estava a aprender, não é? Esse é que tem formação. Portanto, esses têm que ir para os bombeiros, para os operacionais, ou para a tropa, ou para onde quiserem ir. Uma coordenação a nível distrital e sim, uma coordenação a nível nacional. Mas coisas de coordenação mesmo. Só de coordenação, não é de comando. São veículos pesados, comando de operações, não sei o quê. Depois tem as antenas, agora voltamos à comunicação propriamente dita, que é o tal Ciresp. E que que está assente na rede privada e que não funciona. Quando lá o outro amigo do Trump tem lá os satélites, a Europa já devia ter uma rede de satélites a trabalhar nisso, para termos os telemóveis de satélite, e a rede tem que ser por satélite, não pode haver outra forma. Há carros que podem servir de repetidor. Agora, para que aqueles carros todos de comando, tudo aquilo, todo aquele aparato? Para quê? Aquilo não funciona para nada. É a altura de perceber que temos que nos organizar da base para o topo. Não é do topo para a base. Quer dizer, os concelhos, os municípios, que são autónomos, têm que se organizar a sua proteção civil, com os seus bombeiros, com as suas coisas. Uma coordenação intermunicipal a nível distrital. Muito bem, uma coordenação interdistrital a nível nacional. E não mais do que isto. E isto é uma entropia tremenda para esta situação toda. Ninguém quer encarar isto. Porque deixa-me só dizer isto. Não é o Presidente da República, o Ministro, a Ministra, essa gente toda, quando aparecem, é uma espécie de um apoio moral. Eles estão connosco e tal, mas isso, em termos operacionais, não adianta nada. O Primeiro-Ministro leva algumas telhas. Diz onde é que estão os operários para montar aquilo.
Onde é que andam os montacargas? Onde é que estão as retroescavadoras? Não diz nada disso. Portanto, isso tem que ser um comando, uma pessoa em que nós confiamos, que comanda nas forças de proteção civil. Não é o ministro que tem que mandar. Entramos noutro tema no programa de hoje, nesta sexta-feira, ainda relacionado com este assunto. A ação do Governo que fez o anúncio de um pacote de medidas já promulgado pelo Presidente da República, com inúmeras alterações de simplificação administrativa para reconstrução e apoios sociais. De tal forma, a esta alteração, que o Presidente da República a classificou de uma revolução na administração e na relação da administração com a população. Aliás, na conferência de imprensa em que estas medidas foram apresentadas, o Primeiro-Ministro esgotou inúmeros minutos dessa sua intervenção a dizer que quem não cumprisse as regras iria ser penalizado. Quem não cumprisse as regras iria ser penalizado, e repetiu. Silvério Cunha, há uma mudança diferente, há uma mudança grande que vai permitir atuar antes de licenciar, antes de receber dinheiro. Há um conjunto de ações que foram alteradas, são 15 medidas. Eu gostava de pormenorizar pelo menos algumas, neste momento não consigo colocá-las aqui, mas pelo visto há uma revolução na mudança como o Estado se relaciona com as pessoas a partir de agora. Sim, até será que é excepcional ou não? Incluindo aqueles casos de dar dinheiro às pessoas, dar dinheiro para, digamos, às empresas para garantirem salários e despesas correntes, etc. Bem, em teoria, é uma grande revolução. Claro que há sempre um grande problema que se coloca este. É uma grande revolução que vai conhecer sempre uma sorte que depende de dois digamos, fatores. Um, imediato, não estou a hierarquizá-los. Um imediato que é este. Vai ser uma experiência também. É uma revolução que é uma experiência, simultaneamente. É tal experiência da desburocratização que exatamente. Tantos críticos dizem que é necessária. E é uma experiência brutal, porque as circunstâncias assim o exigem. Claro que com experiência se tiver efeitos perversos complicados, naturalmente vai ser abandonada e vamos voltar, digamos, à antiga complicação do controlo. No fundo, as instituições nas sociedades têm sempre uma inefável propensão para a burocracia. Isso é uma coisa que foi já, digamos, notada. Até um livro de um recente, por acaso já faleceu, primeiro acaso de vítima do Covid, um grande antropólogo britânico, que escreveu um livro sobre a inefável propensão da administração para a burocracia. E ele falava disso, dizia que é assim, as instituições são assim, tendem a ser burocráticas e sucede, portanto, que, evidentemente, quando há um abanão, como aconteceu foi este caso, e está a ser, evidentemente que impõem-se medidas de abanão. Essas medidas, como eu digo, são uma experiência em si mesmas, porque vão exigir, primeiro, muita cultura cívica por parte das populações. Não pode haver ilegalidades, não pode haver, digamos, abusos, não pode haver gestão danosa, obviamente, de recursos, enfim, porque no fundo estamos a jogar com o dinheiro que é de toda a gente e, portanto, tem que haver critério nisso. Portanto, eu acho muito bem, eu sou a favor de toda a desburocratização, que, aliás, a nossa lei, em teoria, já prevê muitos casos. Nós temos um código geral sobre esse ponto de vista que proíbe as redundâncias. No entanto, eu estou farto de ver em todo lado redundâncias. A nossa administração pública está cheia de redundâncias que a própria lei já exclui. Só que ninguém cumpre a lei. Em bom rigor é isso. Ora bem, aqui, portanto, vai haver uma grande revolução porque vão-se atribuir recursos de uma forma que, à partida, vai confiar muito na cidadania dos atores. Ou seja, portanto, mais do que uma revolução administrativa, é mais do que isso. É mais do que uma revolução administrativa. É uma autêntica experiência social. Vai ser uma autêntica experiência social. Sociopolítica. Porque vamos dar às pessoas dinheiro, vamos dar às pessoas recursos para a tesouraria, etc., de empresas, etc., que, digamos assim, vão funcionar dessa maneira. E, portanto, as pessoas têm que gerir isso e, naturalmente, têm que ser equitativas elas mesmas. Isto é muito interessante porque, no fundo, isto corresponde a uma espécie de descentralização absoluta, tão absoluta que até acaba por cair quase na esfera de cada indivíduo. Ora bem, mas isso exige uma grande responsabilidade dos indivíduos também. Portanto, isso é uma coisa que vamos ver o que é que vai acontecer. Dependendo muito do êxito disto ou não, eu acho que as medidas tendem a generalizar, digamos, a permanecer, porque se dão um bom resultado, é melhor para toda a gente. Portanto, as coisas são como são. Se não derem bom resultado, é realmente pior e há uma tendência depois para se voltar ao velho controle, à obsessão do controle. Eu devo dizer o seguinte, devo dizer que o que é bom nestes casos
é sobretudo haver descentralização e simplificação na descentralização. Portanto, tem que ser dois passos. Um é descentralização, outro é simplificação nessa mesma descentralização. Mas, como digo, isso é uma questão que eu acho que, curiosamente, é uma questão mais sociológica e sociocultural do que propriamente legal, porque leis é fácil mudar. Elas no papel serem aplicadas como está previsto é que é mais complicado. Claro que quando o Primeiro-Ministro avisa muito contra quem prevaricar, é por uma razão, porque nós sabemos, evidentemente, que se prevarica bastante. Nós somos um país complicado também sob esse ponto de vista. Eu dou sempre um exemplo que me ficou da cabeça no princípio dos princípios, quando havia uma comparticipação geral de tudo. Eu não vou dizer o nome da marca, mas vou dizer que até havia comparticipação numas papas que se podia comprar para crianças, mas que qualquer adulto também podia comer. E depois descobriu-se uma coisa, descobriu-se que havia uma rede de pessoas que conseguia essas papas. E do leite em pó. Pois, e conseguia essas papas e depois andavam a vendê-las. Quer dizer, o que é pior, quer dizer, é que se fosse para dar amigos, mas não, andavam a vendê-las, aquela velha ideia da ganância, da cupidez, não é? E, portanto, esta é a questão que se coloca, é sempre esta. É uma questão que eu até diria, em termos de ciência política, cabe tudo naquele grande capítulo que há em todos os manuais de ciência política, que é a cultura política. A cultura política é isto. É a cultura sociológica, os aspectos socioculturais. Portanto, eu acho que é uma experiência que até mais do que administrativa vai ser uma experiência político-cultural. E eu espero que os portugueses estejam à altura disso por uma razão, porque nós beneficiamos com isso. Eu devo dizer o seguinte, só para terminar. Se fizer isso com êxito, eu acho que é assinalável e vai ser uma experiência que vai ficar até a nível internacional. Porque vai-se perceber que um país com uma estrutura administrativa que até é pesada, embora já tenha sido mais, e que num dado momento resolve um problema grave mediante esse grande impulso administrativo que é suportado pela cultura política e cívica dos cidadãos, isso é um caso de estudo. Portanto, eu acho que isso vai ficar. Agora, vai depender muito de questões concretas, muito concretas, e é aí que eu, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, mas acho bem que o Governo tenha tomado essas medidas. José Faustino, pode ser mesmo uma revolução no país esta forma de aplicar as Até porque, Matias, só dizer uma coisa, isto exige mudança de mentalidades, não é? Sim. Ou seja, achas que pode ser uma oportunidade que deve ser agarrada? Ou não é uma oportunidade, é algo que vai estar assim durante o tempo? Não, e depois... Pode ser uma oportunidade, mas pode ser uma oportunidade envenenada. Porque o nosso regime e os nossos governos têm andado a convencer as pessoas, e a partir do princípio que cada pessoa é bandida até prova em contrário. Somos todos criminosos até prova em contrário. E agora, dar dinheiro a criminosos, têm que provar que são sérios até prova em contrário. Portanto, é um problema e está tudo invertido, é complicado. E a verdade é que houve uma série de habilidosos que se especializaram em sacar dinheiros de forma legal. E normalmente não são apanhados, não têm problema nenhum. Quem é prejudicado são aqueles que tentaram fazer alguma coisa de forma incorreta, mas com alguma aplicação, e isso é o habitual nestas coisas. É a portuguesa. Agora, eu que sou um fanático do licenciamento zero, aliás, eu sou um fanático de quanto menos Estado melhor, não é? O Estado é o grande problema disto tudo, e o Estado deve estar onde tem que estar, só nas coisas mínimas, e não mais do que isso. E, portanto, há que responsabilizar as pessoas, exatamente como no licenciamento zero. Há alguém que ao avançar assuma essa responsabilidade, e se houver problemas, de facto, e provados em tribunal, vai pagar por isso quem cometeu as faltas e o responsável porque essas faltas tenham cometido. Isso ninguém quer. Nem o requerente, nem o técnico responsável, nem o Estado, ninguém quer. O Estado porque quer mandar, e o que lhe permite haver ali umas coisas por fora, incentiva a corrupção. O técnico não quer assumir tal responsabilidade, ninguém lhe dá a mão também. E o próprio utente porque quer ter uma base legal para fazer trafolhice. Este é o ponto, quer dizer, isto é o que temos andado a construir há 50 anos em 50 anos de democracia. E o resto é tudo conversa, não é? Quer dizer que no meio disto, ainda, eu acredito que sim, a maior parte das pessoas são sérias. Bem, isto sempre aconteceu. Sim. Desde há milhares de anos. Sim, há sempre aconteceu, porque justamente houve sempre esta atitude paternalista, repressiva, controleira da parte do poder, não é? Portanto, só que com a democracia isto devia-se ter aberto muito mais, e abriu-se muito, depois fechou-se, e anda aqui neste meio termo. É igual ao que diz o professor, sempre é igual ao que era. Mudar tudo para que tudo fique na mesma. Agora, vamos ver se isto pode ser uma oportunidade em que a pessoa recebe
há uma confiança de lhe dar, não é muito, fala-se a uma pessoa individual 500 e tal euros, para uma reparação de 10 a 15 mil euros para casas e coisas dessas, instalações, para as empresas será diferente, mas há aqui uma verba, recebe, assinou os papéis, trata disso tudo. E depois explica como é que gastou o dinheiro. Porque aquilo que temos feito até aqui é treta. Ninguém quer investir a sério, vai a estas coisas, porque há um prazo, tem que ser de janeiro até não sei quê, ou de março até não sei o que mais, e nessa altura é que a pessoa empreende, até aí não empreende. E só pode investir depois de ter aprovado a coisa, porque se investiu antes, já não recebe. Como se vê, isto não funciona, não é? É fácil, qualquer pessoa percebe que isto não funciona. Agora, num caso que for preciso, um caso de uma tragédia, uma calamidade, vamos ver o que é que acontece. Eu tenho a certeza que vão haver aldrabices, vai haver gente que puxa o pé para o chinelo. Mas eu quero acreditar que a maioria dos casos vão correr bem. Estou convencido disso. E se 60% dos casos correrem bem, acho que é um caminho a seguir e a ter em conta. E ver o que tem que se fazer de facto aos prevaricadores. Aos verdadeiros aldrabões, não é? Não é aos falsos aldrabões. É aos que são efetivamente aldrabões. Mas é de facto uma revolução. Sobretudo de mentalidade. Eu digo uma coisa. Eu só acredito quando vir. Só quando vir o dinheiro na mão das pessoas e as pessoas avançarem, essas coisas todas, é que eu acredito. Mas tem mais. Tem mais outra coisa que eu quero aqui acrescentar. Num caso deste de calamidade, eles já falaram, vão pôr a ASAI. Eu não vou dizer que está bem nem que está mal. Tem que haver uma medida qualquer para evitar a especulação nos materiais de construção. Mas há outra coisa. Com a repressão fiscal sobre as pessoas, muita gente descoletou-se e não está para coisa. Há pessoas que sabem fazer coisa e trabalhar que não podem nem querem fazer nada. Tem as suas reformas, tem as suas coisas. E hoje é difícil. O indivíduo recebe o dinheiro do Estado, venha-me cá arranjar o meu telhado. O vizinho, eu até eu vou lá, mas eu pago-lhe alguma coisa, está bem, mas eu não lhe posso passar a fatura. É preciso ver isso. E isso, esse homem não é nenhum bandido, não anda a fugir ao fisco. Defendeu-se dos ataques do terrorismo do Estado. É isto que é preciso termos em conta. Portanto, nada disto é fácil. Nada disto é fácil. Eu até acrescentaria, despesas até 1000 euros eram dispensados de prova de despesa. Que era para ver se a economia funcionava e ver se as pessoas se arrascavam. Porque ninguém que esteja com problemas de... O chamado pescateiro, eu vou fazer o jeito que a malta gosta de ouvir isto. Não vão... Ninguém vai passar papéis nem coisas dessas. Esqueçam isso. E não venham depois com invenções que daquele dinheiro que é o IVA, que eles ainda vêm a receber 23% daquilo que dão. Esqueçam isso tudo. Quer dizer, a pessoa, para ser séria, que é o Estado, também tem que mostrar seriedade e boa fé com todos os outros. Portanto, não vai ser fácil, mas representa, de facto, uma revolução em termos de mentalidade e o Governo esteve muito bem nestas medidas que tomou. Na reta final do programa de hoje vamos à guerra na Ucrânia. Já há algum tempo que não falamos sobre este tema e hoje abordámo-lo. A Rússia admite um contacto secreto com a Europa para resolver a guerra na Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia diz que o pedido de sigilo foi feito pelos próprios dirigentes europeus depois de uma reunião presencial em Moscovo e também por telefone. Mas há outras negociações a decorrer, mesmo ou não. Silvério Cunha, o que é que se passa neste conflito, que aparentemente, do qual nós agora temos muito menos notícias, pelo menos em tempo de emissão, está num nível muito, muito inferior. Parece que nada na frente se altera, basicamente. A guerra da Ucrânia já dura há mais tempo que a Primeira Guerra Mundial. É bom que se diga. E da Segunda. Portanto, é uma guerra que parece que não, mas dura há muito tempo. 4 anos, fez agora 4 anos. E faz lembrar sempre a história. Nós estamos a chegar àquele ponto em que a guerra tem que ter um racional por trás, um racional político. Esse racional político tem que ser um racional político, digamos, que tenha dimensão execuível, isto é, historicamente execuível. Portanto, não podemos, por exemplo, as guerras feitas em nome, sei lá, de ideais místicos, por exemplo, são guerras que à partida não têm racional, não é? Portanto, são guerras infinitas.
As guerras que têm na sua base o poder pelo poder são também guerras irracional por uma razão, porque como é o poder pelo poder, o poder nunca chega, nunca basta. Portanto, acontece que nunca nesses casos as guerras são infinitas. Só que tem um problema. É que guerras destas, a prazo, exaurem toda a gente, vencedores e vencidos. Por isso é que chamam-se a isto as vitórias nestes casos, chamam-se as tais vitórias pírricas, porque aludem ao que terá sido acontecido na Antiguidade, foi com o rei Pirro, que depois de uma guerra que levou a cabo e que ganhou, estava tão exausto como vencido. E então, quando o felicitaram pela última vitória, ele disse: bom, eu agradeço, mas mais uma vitória destas e nós morremos todos. Bom, daí falaste de vitórias pírricas, não são vitórias falsas. Ora, o que sucede é o seguinte, é que eu vi em comentários, de um lado e do outro, fala-se já que a Rússia teve mais de 1,5 milhão de mortos. Que é uma coisa que é inconcebível. Que é inconcebível. Nos tempos de hoje é inconcebível. Uma guerra destas. A Ucrânia não divulgou o número de mortos também, mas de certeza que superou 500 milhões. Isso vamos pôr assim a questão. Portanto, neste momento é provavelmente que pode acontecer até que estejam muito equiparados. E o que está a acontecer com a guerra? Está a acontecer uma coisa que é esta, é que a Rússia de facto está a jogar no tempo. E o tempo significa sempre guerra. Portanto, massacra, mói, destrói e com isto espera esgotar as pessoas. Aquela ideia, a velha ideia que se dizia que a Rússia queria como que agora, que já não estava com aquela ideia de que a população recebesse de braços abertos toda a gente, aquela ideia de que a Rússia agora iria, digamos, desgastar e castigar, digamos assim. A Rússia, de facto, retalia muito, não é? Quer dizer, há um problema qualquer, falha qualquer coisa nas negociações, ou na frente de negociações, ou no plano político, ou vai alguém a Kiev, especialmente, e no dia seguinte há bombardeamentos, há logo reações daquele tipo. Reparem que há uma correlação muito imediata. Faz parte da estratégia de guerra dos russos, isso, e, portanto, eu penso que faz parte da doutrina militar, penso eu. Será uma questão até racionalmente assumida. Agora, o que acontece é que tudo isto acaba por, digamos, dar a ideia de quê? De que o que é que vai acontecer? Afinal de contas, o que é que se pretende? É que, na verdade, com uma guerra deste tamanho, com 4 anos de guerra e centenas de milhares de mortos em qualquer caso, dos dois lados, somarão de certeza mais de 1 milhão de mortos, isto vai até onde? Vai até onde eles cansarem. Mas eles vão se cansar quando? Quando as opiniões públicas se cansarem, há quem diga que os russos apostam muito nisso relativamente à população ucraniana. Mas também há quem diga que na Rússia isto não é tanto assim, porque as tropas russas vêm de muito lado, mas a Rússia neste momento é um país que tem 139 milhões de habitantes. Não é assim muito. É o maior país à face da Terra, tem 17 milhões de quilómetros quadrados, mas só tem 139 milhões de habitantes, 140 milhões o máximo. Isto é, tem a população pouco mais que a população do Japão. Ora, isto também não dá para ter, apesar de provavelmente terem, como tem o regime do Irão, nas suas forças armadas, terem mercenários, pessoas de outros países, etc. E apesar disso tudo, não serão centenas de milhares. Portanto, evidentemente que há limites para tudo. Portanto, o que está a acontecer é que ninguém está a perceber, o que não se percebe é qual é o ponto exato em que a guerra vai parar, para se poder dizer assim, bom, mas então o racional agora entra em ação. Então temos aqui o quê? E o que me parece que vai acontecer é isto, é que vai haver uma repartição de territórios. Claro que vai. O Donbass vai para a Rússia. É evidente. Nem eu consigo conceber que aconteça ao contrário. Pode haver um recuo de alguma coisa, podem não ser os 20%, naturalmente, mas ao mesmo tempo o Donbass é um problema, porque como se sabe, o Donbass nunca foi inteiramente conquistado pelos russos. Os especialistas militares dizem que o Donbass é uma área até orograficamente muito complicada e há zonas onde os russos não entram. Portanto, os russos estão para além do Donbass, mas estão também, no fundo, aquém em termos de conquista territorial efetiva. Portanto, há aqui várias questões que têm que ser levadas em linha de conta. O que não pode acontecer, e tem estado a acontecer, é que talvez o que não pode acontecer é esta guerra infinita, porque é uma guerra que não tem, como se diz, não tem uma finalidade óbvia. Em segundo lugar, há um problema de fundo que é este, que a Rússia talvez agora esteja convicta de que os europeus estão dispostos a avançar. É evidente que quando na Europa alguns estadistas, nomeadamente até Macron, disse que não se importava de mandar tropas para a Ucrânia, que fosse para, digamos, separar as águas e tal, os russos não reagiram bem, nada bem, mas a verdade é que a Rússia também já percebeu uma coisa, a Rússia não quer reconhecer a União Europeia.
A Rússia quer falar só com Trump, mas também Trump anda desinteressado. Trump tem muitos problemas pela frente, entre os quais os fecheiros Epstein, não é? E há quem diga que Trump, aliás, rege a sua política externa sempre que é preciso, de uma forma diferente, sempre que é preciso desviar a atenção dos fecheiros Epstein por causa das questões internas. Portanto, o Trump é errático, não é? Agora, a questão que se coloca é... Ele, na verdade, também já não está muito interessado. Portanto, num dado momento, eu penso que a Rússia vai ter que dar de caras com a Europa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, Zelensky, por exemplo, há tempos criticou muito os dirigentes europeus por causa da sua aparente debilidade, outros estarem a meter em assuntos internos da Ucrânia, que é também uma coisa um bocado surpreendente. E eu, sinceramente, não aprofundei o suficiente para perceber qual era o sentido. Pode ser uma questão estratégica, de ordem puramente estratégica, pode ser uma questão que está dentro das negociações dele com os russos, o que é admissível. Mas eu creio que está tudo preparado para uma coisa, que é a opinião pública ucraniana, neste momento, quase metade, segundo as sondagens que são feitas por empresas ocidentais, a opinião pública ucraniana está disponível para aceitar que a Crimeia e a parte do Donbass sejam alienados. Porque também está muito cansada da guerra e porque, de facto, os russos fazem uma guerra muito punitiva. E para a história está a ficar uma coisa, e termino com isto, que é de facto uma coisa que é nova, nova neste sentido, é nova de tão velha. Nós temos de... Para terminar, só para dizer isto, é nova de tão velha que é, no fundo temos um país que escaqueira outro país sistematicamente, o outro país de vez em quando faz umas incursões do outro lado, não é? A Ucrânia faz incursões da Rússia, mas de facto está todos os dias a ser escaqueirada. E isto tem um limite. Nós já ultrapassámos a nossa hora, mas José Faustino tentou ouvir sobre a guerra na Ucrânia, partindo também aqui com uma outra informação comparativa, que é a guerra anterior que existiu na Europa durou 10 anos, foi a guerra da Jugoslávia. Portanto, esta tem 4, mas... comparativo com a última guerra que existiu na Europa, sim, mas ainda está longe de um fim. Mas foi uma guerra diferente. Exato, sim, exatamente. Uma guerra diferente, totalmente diferente. Nós não sabemos quanto tempo é que esta vai durar. Porque aqui há um problema que o Zelensky agora, digamos, incentivado pelo Trump, veio dizer mal da União Europeia, veio também atacar a União Europeia. A União Europeia também é um saco muito grande, leva porrada a todo lado e acaba por ajudar toda a gente e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que isso não é muito grave para o caso. Mas o que é certo é que a Europa tem culpa, como a própria América ainda do anterior presidente tem culpa, porque nunca quiseram apetechar os ucranianos com capacidade para causar prejuízos à Rússia como a Rússia prejudica a Ucrânia. Ou seja, bombardear Moscovo. Este é o ponto. Portanto, não, eu acho que neste momento eles já têm essa capacidade, mas simplesmente não estão em posição política nem diplomática de o fazer. Podem não fazer militarmente, mas não o fazem. Claro que o Putin não tem princípios de espécie nenhuma e bombardear aquilo que queira bombardear. Aliás, ele bombardeia, na minha opinião, deliberadamente pessoas inocentes. Não é conversa. Hospitais? Sim, não há enganos nenhuns. É mesmo deliberado. Portanto, não há enganos nenhuns. Agora, nestas circunstâncias, o professor disse, e eu estou de acordo, o impasse está nisso, está no Donbass. O Putin quer terreno que ele próprio não conseguiu conquistar. Mas ele cede lá uns bocadinhos, umas coisinhas lá, umas coisas sem importância nenhuma. Não é também coisa que se veja. E isso vai ser complicado. Quer dizer, a Ucrânia não deve nem pode ceder parte do território que não lhe conquistaram, não é? Quer dizer, por carga de água é que vai fazer isso. E é aqui que tem que haver um equilíbrio, umas negociações muito bem feitas, que não vão ser fáceis, e que vão prolongar isto muito tempo, eu não sei quanto tempo, mas que vai durar muito tempo. Não é possível chegar a acordo nestes termos. Porque a Rússia, porque tem ou não o Trump na mão, porque está ou não com melhores avanços militares, o que também não são grande coisa. O que é certo é que ele interessa-lhe prolongar a guerra, não lhe faz grande diferença que morram milhões já de mortos lá deles, não é? Porque parece que é o pessoal da periferia, não é a gente de Moscou, nem os filhos deles. Claro, o professor também disse, e eu concordo, os ucranianos estão mais prejudicados. São bombardeados sistematicamente em Kiev, nas principais cidades, e estão ali a resistir com um grande poder, aliás, de capacidade de resistência. Mas vamos ver até onde é que isto vai durar, mas eu acho que as tréguas não estão para breve. É assim que chegamos ao final desta revista da semana, edição do dia 6 de fevereiro, também de 7 de fevereiro, o sábado, em que nos pode escutar. O programa está igualmente disponível em dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. Por exemplo, pode subscrever no YouTube Music e receber uma notificação sempre que existir um novo programa. O encontro está marcado consigo para de hoje uma semana. Até lá.